Continuação da leitura do livro Orelhas Furadas. Se você não ouviu os áudios anteriores, entre no meu canal no YouTube e ouça para você entender melhor do que estamos falando. Aproveita, curte, comente, compartilhe com alguém e também se inscreva se ainda não for inscrito. A partir desse capítulo, ouviremos sobre as características do orelha furada cristão. Há pelo menos 8 características. Parte 3. O que é o orelha furada cristão? Primeiro, é o servo do Senhor por amor. Essa lei para o escravo hebreu tipifica a nossa situação espiritual. Deus espera de nós um amor assim, voluntário, espontâneo, tipo do amor do escravo hebreu. Ele deseja que o sirvamos não por obrigação, mas por amor. Entretanto, como nós vivemos um tempo já bem distante da época da escravatura, o tratamento de servo soa meio estranho para nós. Nós não temos compreendido bem o que significa ser um servo em nosso relacionamento para com Deus. Chamamo-nos e apresentamo-nos uns aos outros como servos de Deus, mas o nosso estilo de vida nem sempre tem sido o de servos. Há muitos cristãos que ainda não se renderam totalmente a Deus, resistem em entregar o senhorio das suas vidas a Deus e prosseguem sendo senhores de si mesmos e, consequentemente, não vivem como servos. Muitos desejam ser líderes, poucos querem ser servos. Cursos e treinamentos para líderes se multiplicam e arrebanham multidões, mas não se ouve falar de escolas de treinamento, congressos ou seminários para a formação de servos, provavelmente porque não haveria muitos adeptos. O tipo de vida que vivemos como escravos do Senhor é completamente diferente da vida na senzala. O nosso Senhor nos ama verdadeiramente e nos trata com a maior dignidade. Precisamos apagar das nossas mentes toda a imagem negativa do tempo da escravatura, porque essas imagens podem estar impedindo ou dificultando a nossa aceitação da condição de servos, escravos do Senhor. A lei do escravo hebreu espelha muito bem a nossa condição espiritual. Antes de sermos resgatados pelo Senhor, éramos escravos do pecado, servíamos a um senhor tirano, Satanás, e tínhamos uma dívida impagável. Mas graças a Deus, o Senhor nos amou e através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos comprou para si. Mudamos de dono, passamos a pertencer ao Senhor nosso Deus. Antes éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça. Éramos escravos de Satanás, agora somos escravos de Deus, porque pertencemos a Ele. O nosso atual Senhor é bom demais, nos ama e nos trata com amor. Ele não nos chama de servos, e sim de amigos. A exemplo de um orelha furada hebreu, o nosso relacionamento com Deus é incompleto e transbordante amor. Deus não nos obriga a servi-lo. Ele nos ama com amor eterno e nos trata como filhos, como amigos, com todo o amor. E nós o servimos também por amor, livremente, espontaneamente. Segundo, é o servo santificado. Ser servo de Deus é um privilégio, é um luxo, é um tratamento VIP de primeira classe. Na casa do nosso Senhor, nós somos muito bem alimentados, nutridos e saciados em nossa sede. Por quê? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É o Salmo 23, verso 1 ao 3. Declarou-nos o Senhor Jesus,
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23:6. Precisamos lembrar que nós somos, de fato, servos, escravos, mas não de um Senhor tirano, opressor, e sim de um Senhor amoroso, que nos ama com amor eterno, Jeremias 31:3, e que nos deu provas inequívocas do seu amor, nos oferecendo a redenção, nos resgatando da escravidão do pecado e nos tornando livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, verso 13 ao 15. Nosso Senhor nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Temos acesso a tudo que há de melhor na sua casa. Aliás, a sua casa é a nossa casa. Tudo que há na casa do Pai nos pertence. É a nossa herança em Cristo. Então lhe respondeu o Pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. Lucas capítulo 15, versículo 31. O servo por amor é completamente liberto da escravidão do pecado, do fascínio do pecado. O mundo já não tem mais atrativos para ele. Ele é alguém que verdadeiramente já mortificou a sua velha natureza carnal e está completamente liberto das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele aprendeu a andar no Espírito. Ele é, portanto, um servo santificado, verdadeiramente separado do mundo para o Senhor. O orelha furada é alguém realmente liberto pelo Senhor. Para ele, não tem volta, não tem retrocesso. Ele é um daqueles que se refere Hebreus 10:38. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele não vive enclausurado para ser santo, mas porque é santo, ele gosta de estar em comunhão com o Senhor. Mas ele não se isola das pessoas do mundo, ao contrário, ele vai ao encontro delas para lhes anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Senhor também não o mantém aprisionado em casa. O Senhor sabe que ele é fiel e não se deixa corromper com as coisas do mundo. O Senhor não só não o prende, como até o manda ir, e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, ele obedece e vai ao encontro dos pecadores perdidos. Terceiro, é o servo que ouve de primeira vez. O ser humano tem a tendência de não querer ouvir o que lhe é dito da primeira vez. Essa resistência no ouvir se manifesta tanto na vida secular como na vida espiritual. Um homem do interior entrou em uma loja para comprar um arreio de couro para o seu cavalo. Depois de ter examinado vários, virou-se para o vendedor e perguntou: quanto custa aquele ali? O vendedor lhe respondeu: R$2.000. O homem então perguntou de novo: quanto é que o senhor falou? O vendedor, supondo que o comprador estivesse achando o preço muito baixo, disse na segunda vez: R$4.000. Não, eu ouvi bem o que o senhor disse da primeira vez. O senhor falou R$2.000, retrucou o comprador. Ele tinha ouvido o preço que o vendedor lhe dissera na primeira resposta. Por que então perguntou o preço novamente? Quantas vezes a mãe diz ao filho: meu filho, será que eu terei que falar outra vez para você me entender?
A criança certamente ouve quando a mãe lhe fala da primeira vez. Só que por não desejar obedecer, ela não se dispõe a ouvir. Espiritualmente, o mesmo acontece. Ao invés de buscarmos ouvir a voz do Senhor naquilo que Deus está requerendo de nós, temos a tendência a só ouvir o que nos interessa, porque, em geral, é porque não desejamos obedecer. O orelha furada, por ser um servo por amor, é alguém que tem os ouvidos aguçados, hábeis para ouvir, por estar ávido por obedecer. Ele é o servo que ouve o que o Senhor fala. Na primeira vez, ele está cada vez mais perto do Senhor. E assim ele ouve tudo que o Senhor está falando. E até ouve o pulsar do coração de Deus, que geme de amor e compaixão pelas almas perdidas, ainda não alcançadas. O servo por amor é o que vive um padrão de excelência, e por ser alguém tão próximo do Senhor, tão íntimo, amigo do Senhor, ele conhece bem o Senhor, sabe qual é a vontade do Senhor, qual é o desejo do seu coração, sabe o que é preciso ser feito, antes mesmo que o Senhor lhe fale. O orelha furada está sempre atento ao que o Senhor lhe fala. O Senhor não precisa falar mais de uma vez, e não necessita repetir mandados. Ele cumpre cabalmente e eficazmente a sua função do servo, indo e fazendo o serviço do Senhor todo dia, e sempre com renovado prazer. Se o Senhor o surpreende, solicitando-lhe a realização de uma missão nova, ele não reclama, não fica dizendo que já está assoberbado ou que já está cheio de cargos ou encargos, não fica resmungando que é só ele para tudo, que é só ele quem trabalha naquela casa. Também não fica julgando os outros e dizendo que ninguém faz nada. Ao contrário, ele se sente feliz e honrado em poder realizar algo novo para o Senhor. Ele ouve e atende ao Senhor prontamente, de primeira. O Senhor não precisa lhe fazer cobranças. Orelha furada é o servo que tem os ouvidos espirituais afinados, que vive em sintonia fina e em perfeita sincronia e harmonia com a vontade do Senhor. É o servo apto para ouvir o que o Senhor lhe diz na primeira vez. Quarto, é o servo obediente que cumpre o mandado. Na casa do nosso Pai Celestial também existem normas, princípios e mandados para serem cumpridos e obedecidos. As instruções do Senhor estão claramente expressadas na sua palavra. Nós não devemos cumpri-las com amor, ou melhor, nós devemos cumpri-las com amor e zelo, procurando sempre praticar com zelo, dedicação e envidar esforços para que tudo saia o mais perfeito possível, de forma a agradar ao Senhor. Devemos servir ao Senhor com amor e alegria, não por obrigação ou por medo. Deus merece todo o nosso amor e dedicação, por ser quem Ele é e por tudo o que Ele fez e continua a fazer por nós. O Senhor não nos força a nada, nos deixa completamente livres, podemos atender ou não a sua vontade, quando escolhemos obedecer e fazer a sua vontade, ou fazemos livremente face ao grande amor que nutrimos por Ele. Deus sabe como tratar ao servo com amor, carinho e respeito. Suas santas convocações ao trabalho soam mais como um convite do que como ordem. A sua voz é doce, suave, amorosa e suficientemente convincente. Nos motiva a obediência ao trabalho e nos propicia muito prazer em servi-lo. Jamais nós iríamos dizer-lhe um não. Deus tem pressa na realização da sua obra,
porque ele deseja salvar a todos os pecadores perdidos, e pelo Pai lhe foram dados. Mesmo tendo pressa, ele não oprime os seus servos e nem os força a cumprir o seu mandado, mas ele fica muito feliz quando os servos compreendem isto e se dispõem a servi-lo prontamente. O orelha furada cristão é o servo que cumpre o mandado do Senhor, que está sempre envolvido na realização da sua obra, que vive um novo estilo de vida, diferente, maravilhoso, empolgante, cheio de aventuras, repleto de alegria e prazer. O servo por amor é o servo que recebe com alegria os mandados do Senhor. Uma hora o Senhor lhe diz: sai pelos caminhos, valados, atalhos, e forçai-vos a entrar para que fique cheia a minha casa. Lucas 14, 23. Outra hora o Senhor diz a ele e aos seus outros companheiros: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Ou, então lhes ordena: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19. E ele cumpre os mandados com prazer. O orelha furada cristão não tem medo de vir a ser agrilhoado novamente pelo antigo opressor. Ele sabe que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E ele tem no seu corpo as marcas de Cristo. Não há esse risco, porque ele já morreu para as coisas do mundo. Ele sabe que o mundo não é a sua pátria. Sua pátria é no porvir com o Senhor. Ele sabe que no mundo ele é peregrino, forasteiro, em missão especial de confiança, cumprindo o mandado do Senhor, na honrosa condição de embaixador. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E como embaixador por Cristo e de Cristo, ele não depende do mundo para o seu sustento. Aliás, ele não precisa do mundo para nada, porque como embaixador por Cristo, todo o seu sustento vem do seu governo, da sua pátria. Também não aceita nenhuma proteção ou segurança do mundo, porque ele tem a seu favor, um exército poderoso, imbatível, muito superior a qualquer exército da terra, que opera em todo o universo pelos seus agentes secretos chamados de anjos. O orelha furada cristão é um servo de Deus, preparado, santificado, que cumpre o mandado do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima leitura. Um abraço.